A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV ou você que também nos acompanha pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa, 99491-2293. E eu gosto sempre de lembrar que, apesar de nós não estarmos enviando saudações nessa nova temporada, mas você pode enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião sobre o programa. Fique à vontade, 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente o programa Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando a quarta das 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, que é a carta enviada à igreja de Tiatira. Vamos recapitular o que foi que nós já vimos, como nós fazemos diariamente, nós vamos relembrar os versículos que nós estudamos para nós darmos continuidade. Isso é uma forma de você reforçar o aprendizado e você acompanhar também o raciocínio, né? Já que não é possível nós estudarmos toda a carta em um único programa, então você vai relembrar o que vimos para dar continuidade e ficar mais fácil a compreensão. Vamos ver o que nós já vimos. Primeiro estudamos o versículo de número 18, né? Nós dissemos que não sabemos quem é o anjo da igreja, mas que com certeza foi enviado a um obreiro que era responsável. Para a igreja de Tiatira, Jesus se identifica com 2 títulos. Primeiro, aquele que é Filho de Deus. Nós já explicamos sobre isso aí. O Filho de Deus significa aquele que tem a mesma essência, a mesma natureza. E quando diz que os seus olhos são como chamas de fogo, fala do seu olhar penetrante, daquele que conhece todas as coisas, e os pés como latão reluzente, fala exatamente do sofrimento, não do Cristo, Deus, mas do homem chamado Jesus. No versículo 19, nós vimos as muitas virtudes da igreja de Tiatira, muitas virtudes aquela igreja tinha, não é? Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, não é, que tem um sentido de perseverança. E o que nos chamou a atenção aí é que Jesus disse que as últimas obras da igreja de Tiatira são mais, não é? São maiores, são melhores do que as primeiras. Nós inclusive falamos sobre 3 tipos de crentes. Aqueles que é como Éfeso, que as últimas obras são inferiores às primeiras. Existe aquele crente estável, que as obras primeiras e últimas não houve mudança ou alteração. E o crente Tiatira, nesse aspecto, viu? É bom lembrar isso, nesse aspecto, é aquele que as últimas obras são maiores, são melhores do que as primeiras. Aquele crente que está sempre procurando melhorar, servir a Deus melhor do que antes. Vimos também no versículo de número 20, que apesar de a igreja de Tiatira ter muitas virtudes, mas não era perfeita. Havia ali uma mulher chamada Jezabel, que estava influenciando a igreja, conduzindo os servos de Deus ao pecado. Inclusive, se você acompanhou o último programa, nós falamos sobre a Jezabel do Antigo Testamento, a mulher de Acabe. Com certeza são 2 personagens distintas, né? Claro, você sabe disso. E possivelmente essa Jezabel lá da igreja de Tiatira, talvez fosse até o nome fictício, talvez não fosse o nome exato dela. Mas aí nós dissemos que a Jezabel do Antigo Testamento é a mulher mais ímpia da Bíblia, a mulher de Acabe, que perseguia os profetas de Deus, que alimentava 850 falsos profetas, que ameaçou matar o profeta Elias e até mandou matar Nabote. E aí vimos a semelhança dessa Jezabel da igreja de Tiatira, que recebe esse título exatamente por conta da sua malignidade e da sua perversidade. Vimos que essa mulher da igreja de Tiatira, ela não era profetisa, ela se dizia profetisa. E aí nós até dissemos, né, que cremos no dom de profecia, mas que há uma diferença entre
ser usado por Deus, ser uma profetisa e se dizer ser profetisa. São duas coisas distintas, né? E dissemos também como nós identificamos uma verdadeira de uma falsa profecia. Então, primeiro, toda verdadeira profecia tem que estar de acordo com a palavra, não pode se contradizer. Se foi Deus que falou, essa profecia ela terá o seu cumprimento, né? Nós vimos, e nenhuma profecia vai induzir a igreja ao erro ou ao pecado. Então, são três formas de nós identificarmos uma verdadeira profecia. Então, como aquela mulher que se dizia profetisa estava incentivando o povo de Deus a comer carne sacrificada a ídolos e estava induzindo os servos de Deus à prostituição, ela já estava cometendo aí duas coisas gravíssimas que dá para identificar que a profecia é falsa. Primeiro, era uma contradição da Bíblia. Nós lemos, inclusive, Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, a decisão do Concílio de Jerusalém, que foi decidido ali que, dentre outras coisas, os servos de Deus deveriam se abster da prostituição e da carne que foi oferecida a ídolos. Então, era uma contradição bíblica. E, além disso, estava induzindo os filhos de Deus ao erro, ao pecado. Então, nós percebemos que aquele era o problema da igreja de Tiatira. Tiatira não estava sofrendo perseguições externas. Na cidade de Tiatira não havia o culto ao imperador, não havia aqueles grandes templos como havia nas outras cidades, não havia perseguição aos servos de Deus, mas o perigo estava dentro da própria igreja. Então, essa mulher, por nome de Jezabel ou denominada de Jezabel, estava influenciando a igreja, conduzindo os filhos de Deus, os servos de Deus ao pecado. Vimos ainda, no versículo de número 21, por favor, que Jesus deu tempo, deu oportunidade para que ela e seus seguidores se arrependessem e eles rejeitaram, né? Tanto ela como seus seguidores rejeitaram. E aí falamos sobre a longanimidade, a paciência de Cristo e a oportunidade que ele dá para que a pessoa se arrependa. Finalmente vimos o versículo 22. Pode passar a tela, por favor? Foi o último versículo que nós estudamos, em que Jesus promete exercer juízo. Nós dissemos ontem e eu vou repetir, que aqueles que rejeitam o perdão, inevitavelmente vão experimentar o juízo divino. E o que é que Jesus promete fazer? Colocar numa cama, ou seja, fala de doença, de enfermidade. Segundo, trazer tribulação sobre eles, sobre os que estavam pecando com ela. E estava dizendo que se eles não se arrependessem, viria, né, esse juízo, viria esse julgamento, caso eles não se arrependessem. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 23, e eu sempre digo isso, a equipe de Atos preparou os slides com os textos bíblicos para facilitar para a pessoa que não pode abrir a Bíblia, mas se você estiver na sua casa, faça da sua sala ou do seu quarto, onde você estiver, uma sala de aula. Esteja com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta, faça suas anotações, porque você pode depois conferir os textos bíblicos. Vamos hoje dar continuidade a partir do versículo de número 23. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E ferirei de morte a seus filhos. Então Jesus estava aí agora, né, dando continuidade a essa sentença de juízo. Jesus havia dito, né, que iria enviar tribulação, iria colocá-los no leito, mas ele continua falando ainda sobre os problemas que viria. Ferirei de morte a seus filhos. Então, de todas as 7 cartas do Apocalipse, é bom lembrar isso. A carta enviada à igreja de Tiatira é a mais enfática no que diz respeito ao juízo divino. Eu vou repetir essa frase. Das 7 cartas, a carta enviada à igreja de Tiatira é aquela que Jesus é mais enfática no que diz respeito a juízo. Então, por exemplo, vamos dar um passeio nas 7 cartas, só para você compreender o que quero dizer. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 5, que é a carta enviada à igreja de Éfeso, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, ou seja, se você não se arrepender, Jesus diz: quando não, brevemente virei a ti,
e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Então, a sentença foi essa. Se você não se arrepender, eu vou tirar você o castiçal. Vou tirar o seu castiçal. Você vai perder o seu brilho. No versículo de número 16, que é a carta escrita à igreja de Pérgamo, que nós já estudamos também, a terceira carta. Aí Jesus diz: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles, ou seja, contra aqueles que estavam seguindo as heresias, Jesus diz: batalharei com a espada da minha boca. Jesus diz assim: eu vou proferir uma mensagem de juízo, de julgamento. Capítulo 3, versículo 3 é de uma carta que a gente ainda vai estudar, que é exatamente a carta à igreja de Sardes, será a próxima. Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Veja que era muito comum Jesus chamar a igreja ao arrependimento. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E, finalmente, no capítulo 3, versículo 16, que é a carta enviada à igreja de Laodiceia, Jesus diz: porque és morno e não és frio, nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Então, observe que a declaração de juízo, de julgamento, ela era breve para as outras cartas. Mas para a igreja de Tiatira, o juízo, o julgamento é mais detalhado. Eu vou reler aqui na Bíblia os versículos 22 e 23, o que é que Jesus diz. Ele diz, para aqueles que não se arrependerem, né? Primeiro, eis que a porei numa cama, doença física. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, ou seja, vou mandar tribulação. Versículo 23, ferirei de morte a seus filhos, ou seja, nós podemos perceber que Jesus ele é mais enfático no que diz respeito a julgamento, ele é mais detalhista. Jesus detalha: eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou colocar no leito, eu vou enviar a tribulação e eu vou ferir, vou castigar de morte a seus filhos. Não sabemos ao certo se os filhos a que Jesus se refere aqui são os filhos no sentido literal, que foram realmente gerados por aquela mulher, ou se eram filhos espirituais, eram seus seguidores. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza: Jesus promete que vai exercer juízo. E alguém pode até perguntar assim: por que que Jesus disse que vai matar seus filhos? Há um propósito, há um porquê. Nada que Deus faz ou nada que Cristo faz é obra do acaso. Tudo que Deus faz é pedagógico, ou seja, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão, tem um motivo. Deus está querendo ensinar alguma coisa. Observe que o versículo 23 diz: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então, observe que o juízo, o castigo de Cristo aqui é pedagógico. Jesus diz que as outras igrejas saberão que foi Jesus que julgou, foi Jesus que puniu, não é? As igrejas saberão que Jesus é amor, é misericórdia, é longano, mas ele também pune, ele castiga, ele julga o seu povo quando o povo erra e não se arrepende dos seus pecados. Você deve lembrar o que ocorreu com Ananias e Safira. Isso está no capítulo 5 de Atos. Eu vou falar essa história só para você relembrar, mas você já conhece. Então, a igreja estava em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, né? Capítulo 2, a inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo. Então, no capítulo de número 3, a cura do livro de Atos, né? A cura daquele coxo da porta do templo chamada Formosa. Capítulo de número 4, os discípulos, os apóstolos foram presos, mas foram miraculosamente tirados da prisão. O evangelho crescendo, e aí as pessoas estavam ali de livre e espontânea vontade, sem que houvesse uma exigência para isso. A igreja, os crentes estavam fazendo o quê? Vendendo suas propriedades, vendendo os seus bens e trazendo a soma do dinheiro e colocando aos pés dos apóstolos. Isso não era um mandamento nem uma exigência. Era algo espontâneo, algo voluntário.
Eles iam, vendiam suas terras, suas propriedades, trazia aos pés dos apóstolos. O que foi que Ananias fez? Ananias vendeu uma propriedade, mentiu, porque ele trouxe apenas a parte do dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, mas querendo passar aquela devoção, aquele desprendimento, querendo se passar por uma pessoa, não é, bondosa, de um coração generoso, ele disse que deu toda a quantia. Ele mentiu. E o que aconteceu? Ananias morreu. Depois, quem é que entra? A mulher dele morreu também. Aí, quando nós lemos, às vezes alguém pergunta, mas por causa de uma mentirinha, né? Por causa de uma mentira, morreu todos dois? Mas vamos lá para Atos capítulo 5, versículo 11, para ver o que a palavra de Deus nos diz. Depois você vai entender porque eu estou citando esse exemplo. Você vai entender. Atos capítulo 5, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então, é como se Jesus dissesse assim, olha, a igreja crescendo em um momento de fundação, de formação, se espalhando pelo mundo. Aí vem esse casal de mentiroso aqui, eu vou punir, eu vou castigar. Mas qual era o objetivo? Não era só punir aquele casal, era trazer temor, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja. Então, quando Jesus diz, né, Jesus é enfático naquele castigo, naquela mensagem de punição para a igreja de Tiatira, que ia colocá-los no leito, que iria mandar tribulação, que iria matar os seus filhos, aí ele diz qual era o objetivo. Por qual motivo Jesus faria isso? Ele diz, e todas as igrejas saberão. Como que diz assim? Isso vai resultar numa coisa boa. Todo mundo vai saber que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Vamos ver o texto? Abre o texto, por gentileza, para nós lermos. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que conhece o interior, o oculto, o escondido. Jesus não conhece apenas o nosso exterior, ele nos conhece por dentro, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas motivações. Ele não conhece apenas aquilo que é exterior. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. Veja que coisa tremenda. Jesus conhece o nosso interior. Alguém pode até nos julgar por uma ação. Jesus vê a intenção, o propósito do coração. Romanos 8, 27. Diz assim, deixa eu ler o versículo 26 para nós entendermos melhor. E da mesma maneira também o Espírito aqui com E maiúsculo, é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o nosso intercessor, que intercede por nós. Quando a gente não sabe o que falar, não sabe o que dizer, não sabe o que pedir, o Espírito Santo intercede. Mas veja que coisa interessante, versículo 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Então veja que está se referindo a Cristo, aquele que examina, sonda, conhece, penetra nos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ainda na carta ou epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 13, aí a palavra de Deus diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ninguém está oculto, escondido, encoberto diante de Cristo. Alguém pode até usar uma máscara, e ele pode dar até uma aparência para outras pessoas, como os escribas e fariseus dos dias de Jesus. Daquela época,
principalmente os fariseus que procuravam demonstrar uma santidade, procuravam demonstrar uma religiosidade. Mas que coisa interessante, no capítulo 23 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus repreende os escribas e fariseus. Jesus diz assim, que eles eram sepulcros caiados. Exteriormente estava tudo bonito, mas interiormente estava cheio de podridão. Então, Jesus é aquele que conhece o íntimo, o coração, o pensamento, as intenções, as motivações. Conhece também os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos traumas, as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Ele conhece tudo. E Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz isso. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, tudo, estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Os olhos de Jesus é como um raio-x. Permita-me usar essa ilustração, como uma tomografia, né? Uma ultrassonografia, vamos pensar assim, que conhece o interior, o pensamento, todas as coisas ele conhece. Então, vamos voltar para o texto. Aí Jesus diz assim, olha, eu ferirei de morte a seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Que coisa interessante. Jesus deixa bem claro que vai recompensar a cada pessoa segundo, ou seja, de acordo com as suas obras. E é interessante, eu estive observando, lendo os textos bíblicos, estudando, eu percebi algo interessante. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar isso, que nos 3 julgamentos escatológicos, nos 3 que nós já estudamos no programa, cada pessoa que será julgada nesses julgamentos serão recompensados pelas suas obras. E eu quero lhe convidar para você conferir isso comigo, né? Jesus diz à igreja de Tiatira que vai dar a cada um segundo as suas obras. E nos julgamentos escatológicos não vai ser diferente. Vamos ver comigo? Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Veja o que a palavra de Deus diz. É Paulo quem diz assim. Ele diz assim, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós já explicamos aqui, você já sabe, eu só vou relembrar. Que o tribunal de Cristo é um tribunal para galardão, para recompensar os salvos, os justos. Quem é que vai participar desse julgamento? Só os salvos que foram arrebatados e os que morreram e ressuscitaram salvos. Não é um tribunal para lembrar pecado, nem para punir, nem castigar ninguém. É julgamento para salvos, para recompensá-los. Mas veja o que Paulo diz. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E nós já explicamos aqui. Bem e mal aqui não é pecado, é tipo de obra, qualidade de obra que fizemos. Fazer o bem aqui é fazer serviço de qualidade. Obras de prata, ouro e pedras preciosas. Obras feitas com amor, dedicação, alegria e para a glória de Deus. E más obras é o que aqui? Obra feita relaxadamente, fraudulentamente e negligentemente. Em outras palavras, seriam obras de madeira, feno e palha. Mas veja o que eu quero chamar a atenção. Paulo diz que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No julgamento das nações, que é exatamente aquele julgamento em que ocorrerá na vinda de Jesus em glória, na ocasião que Jesus vier implantar o reino milenial, Jesus vai julgar as nações vivas para decidir quem entra no milênio. É aquele julgamento que os anjos de Deus vão separar a humanidade em 3 grupos. À esquerda de Jesus, as nações bodes, à direita de Jesus, as nações ovelhas e à frente de Jesus, os irmãos. Veja que as pessoas também serão julgadas pelas suas obras. Então, Mateus capítulo, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler apenas alguns. São Mateus capítulo 25, versículos 34 e 35. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai,
Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí veja as obras aqui, quer ver? Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Então veja que eles serão recompensados pelo que fizeram pelo povo judeu. Veja agora o que é que diz no mesmo capítulo, capítulo 25, versículos 41 e 42. Diz assim: então dirá os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Claro, nós já explicamos, esse julgamento não significa dizer que ninguém será salvo pelas obras. Vou repetir, para você não esquecer disso. Ninguém será salvo pelas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz isso. Pela graça, graça é favor imerecido, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós, quando praticamos boas obras, é porque já somos salvos, não para sermos salvos. E claro, os homens que forem julgados aqui, ouviram a mensagem do Evangelho do Reino e saberão que Jesus vem para implantar o milênio, saberão que o povo judeu é o povo de Deus, e aqueles que recolherem os judeus, ajudarem, socorrerem os judeus, eles, claro, terão a sua recompensa, serão, adentrarão no reino milenial. E o terceiro julgamento escatológico, você sabe que é o julgamento do trono branco, o juízo final, Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, observe, deixa eu vir para essa câmera, por favor. Então, abre o texto, por gentileza, só para nós reforçarmos. Jesus disse: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, ou seja, segundo as suas obras. Então, já explicamos, que em todos os julgamentos escatológicos, os homens serão julgados, claro, pela fé em Cristo, não resta dúvida disso, mas também pelas obras, nos 3 julgamentos. Então, isso faz parte de um princípio divino. Cristo vai julgar a cada um pelas suas obras. É por isso que nós não cremos, nós não podemos acreditar nisso, que no final de tudo, todos serão salvos. Claro que não. Cada pessoa será julgada pela sua fé e, claro, também pelas suas obras. Isso está muito claro na carta, nos textos que lemos e na carta enviada à igreja de Tiatira. Vamos para o versículo de número 24, vamos ver o que diz o versículo 24. Ele diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram o que dizem as profundezas de Satanás. Então, observe algo interessante que nós podemos aprender nessa carta. Havia um remanescente fiel em Tiatira. Havia na igreja de Tiatira um grupo de cristãos fiéis que não se corromperam, que não seguiram a doutrina da falsa profetisa Jezabel. Então eu posso dizer que enquanto alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel, enquanto havia um grupo que estava indo aos templos pagãos, comendo carne de animais que foram sacrificados aos ídolos, participando das orgias desse mundo, estavam até participando daquelas festas cheias de licenciosidade. Havia também nessa mesma igreja cristãos sinceros, fiéis a Deus, que buscavam uma vida de santificação, que não pactuava com o erro, com o pecado, com a heresia, com os falsos ensinos. E isso nos traz uma grande lição. Isso nos ensina que o pecado, que a corrupção pode até atingir e corromper alguns cristãos, mas não a todos.
Em todas as épocas, em todos os períodos da história da igreja e do povo de Israel, Deus sempre encontrou pessoas que não se corromperam, que não se deixaram levar pela imoralidade do mundo. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. Na geração antediluviana, Deus encontrou ali uma família de justos, de pessoas que estavam agradando, servindo a Deus, mesmo que a terra estivesse cheia de violência. Por isso, olha aí Deus dando a cada um segundo as suas obras. Por isso que o justo Noé entrou na arca com a sua família. Por quê? Porque eles não estavam praticando as mesmas coisas que as pessoas faziam. Em Sodoma e Gomorra, você lembra disso? Gênesis capítulo 19, estava ali a família do justo Ló. Estava ali aquele homem com a sua família que procurava agradar a Deus, servir a Deus, que não se corrompeu com os pecados daquelas cidades. A ida de Ló para Sodoma foi uma bênção para os sodomitas. Para Ló foi uma tragédia, né? Quando Abraão pôs diante dele, lá em Gênesis capítulo 3, olha, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós somos irmãos, nós não vamos estar em conflito, não. Escolha. Abraão sabia que para onde fosse, Deus seria com ele. Abraão creu nas promessas de Deus. É como se Abraão dissesse assim, eu sei que para onde eu for, Deus vai me abençoar. E Ló olhou as campinas do Jordão e viu os pastos verdes, assim, eu vou por aqui, porque ele era criador de gado. Então viu um lugar mais agradável para o pasto, para os seus animais. Então, para Ló foi ruim. Porque comparando Ló com Abraão, eu vou dizer que Ló era um crente fraco. Era um crente imaturo, que escolhe com os olhos e não pela fé, como o justo Abraão. Mas comparando Ló com os sodomitas, eu vou dizer que ele era justo. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então, lá em Sodoma e Gomorra, que Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz que eram grandes pecadores, mas estava ali a família do justo Ló. Nos dias de Elias, nós falamos sobre o profeta Elias ontem, quando nós falamos sobre Jezabel, que mandou matar Nabote, que ameaçou o profeta Elias, que matou os profetas do Senhor. Mas quando Elias, com medo de Jezabel, se escondeu na caverna, que Deus aparece a ele e diz, que fazes aqui, Elias? Elias pensou que estava sozinho. Deus disse, olha, ainda havia 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então, sempre Deus encontrou pessoas tementes, mesmo em meio à corrupção. E nos dias de hoje não é diferente, né? Eu quero até dar uma pausa aqui onde nós estamos, eu vou voltar para esse assunto. Mas, por favor, quero pedir aqui para o arte que coloque aqui aquela imagem do castiçal, para nós entendermos em que período da história da igreja representa a igreja de Tiatira. Vamos voltar para cá. Veja, Éfeso representa que período da história da igreja? A igreja apostólica, do ano 30 ao ano 100. Esmirna, nós já estudamos sobre Esmirna, a igreja sofredora, a igreja mártir, perseguida, representa a igreja que vai do ano 100 até o ano 312. Pérgamo, que é aquela igreja que estava sendo influenciada pela doutrina de Balaão e dos Nicolaitas, lembra disso? Representa a igreja imperial, casamento da igreja com o Estado, quando Constantino tornou-se imperador romano. E a igreja de Tiatira? Que período da história da igreja representa? Representa a igreja da Idade Média. O pior período da história da igreja, dos 7, o pior período da história da igreja é chamado a igreja da Idade Média. Por quê? Foi o período em que a igreja mergulhou no paganismo, na idolatria. A idolatria que começou aqui, a mariolatria, a doutrina do papado, a reza, a missa pelos mortos, começou aqui ela se aprofundou, ela se enraizou ainda mais. Inclusive, nesse período aqui, houve períodos da história, não estou falando da história da igreja, da história secular, que o mundo foi dominado pelos papas. Então,
Esse foi o período mais terrível da história da igreja. Aí eu pergunto, mas foram todos os crentes que se corromperam? Claro que não. Foram todos os crentes que se desviaram? Claro que não. Havia, nesse período da Idade Média, do ano 590 ao ano 1517, havia, claro, um grupo de servos fiéis. Volta para o texto novamente para nós conferirmos o que é que Jesus fala à igreja de Tiatira. Abre o texto, por favor. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, aqueles que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Então observe que nós podemos entender isso. É possível ser fiel a Deus, mesmo em meio à corrupção do mundo. Deus nos chamou para sermos santos, para brilharmos em meio às trevas. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Não é? Às vezes a pessoa diz assim, com muito temor e tremor, eu digo isso, mas eu quero dizer a você, irmãos, ore por mim, porque lá onde eu estudo, só eu sou crente, mas graças a Deus você está ali para ser luz, para brilhar. Irmão, ore por mim, porque lá no meu trabalho só tem eu de crente, então você está ali como uma luz, para que você possa brilhar como um astro. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 15, veja que texto maravilhoso. Paulo diz, de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Onde estivermos, sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, havia em Tiatira grupos de crentes que estavam resplandecendo, que não seguiu aquelas heresias. Para concluir, vamos voltar ao texto só para a gente concluir, o versículo 24. Que não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Então, os autênticos e verdadeiros servos de Deus são convidados a conhecer o que é as profundezas, os mistérios de Deus, e não as profundezas de Satanás. Em Tiatira havia um grupo de cristãos que estavam se gloriando de conhecer as profundezas de Satanás. Mas nós somos convidados a conhecer as profundezas de Deus, né? Vamos ver o que diz lá em Romanos, capítulo de número 11, versículo 33. Que texto maravilhoso, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. É isso que nós somos convidados a conhecer, os mistérios. Conhecer as profundezas de Deus significa dizer assim, os mistérios de Deus, as coisas ocultas, profundas que Deus quer revelar para nós. É isso que diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Efésios capítulo 3, versículo de número 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então nós somos convidados a conhecer as profundezas dos mistérios de Deus, nos chegarmos mais a Ele, nos chegarmos mais à Sua palavra para conhecer os seus mistérios. Mas lá em Tiatira o que é que tinha? Havia um grupo de cristãos que estavam se gloriando em conhecer as profundezas de Satanás. Mas o que é que Jesus estava se referindo como as profundezas de Satanás? O que é isso? Era exatamente as coisas misteriosas, práticas pecaminosas. Jesus estava falando que aqueles cristãos estavam
enveredando por heresias, por falsos ensinos, seguindo aquela falsa profetisa chamada de Jezabel, com o intuito de conhecer as coisas ocultas profundas, mas que Jesus sabia muito bem que aquelas coisas ocultas, aquelas coisas profundas, eram profundezas de Satanás. E o que é que Jesus promete para aqueles que não estão seguindo as profundezas de Satanás? Jesus diz assim: outra carga não vos porei. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não vou pedir nada a vocês além do que já pedi. Eu não vou cobrar, não vou exigir de vocês nada a não ser aquilo que vocês já sabem. Esse é o sentido do texto. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.